Então, bora lá? Vamos para mais uma ação do mercado brasileiro. E hoje vamos falar de Magazine Luiza, Magalu. Magalu que subiu muito, valorizou muito de 2016 até 2021. E desde o topo em 2021, nós estamos caindo fortemente. Uma coisa precisa ser dita. Pessoal, movimentos muito fortes de expansão, um ciclo muito forte de expansão, terá momentos de correção deste ciclo, tá? E é isso que a gente vai ver em Magazine Luiza, é isso que está acontecendo nesse momento, e será que está tentando reverter a tendência? Ou será que ele vai continuar dentro de uma tendência de baixa ainda durante um bom tempo? E é isso que a gente vai analisar agora, tá? É um vídeo onde eu vou mostrar a minha análise de dados que eu faço aí nos últimos... Eu tenho 15 anos de mercado, 10 anos aí com mais consistência, de entendimento como funciona o mercado, tá? E eu vou mostrar essa análise de dados que eu utilizo para me beneficiar, para aumentar a minha probabilidade de acerto, tá? Não quer dizer que eu terei 100% de acerto, ninguém vai ter isso, tá? Mas a análise gráfica, a análise de dados serve como um parâmetro para você aumentar a sua probabilidade, ok? Então, vamos colocar aqui na tela Magazine Luiza, tá? Magazine Luiza, e essa Magazine Luiza nós estamos aqui num gráfico semanal, tá? Então, cada barra dessa que vocês estão vendo aqui é uma movimentação de uma semana, tá? Já falo para vocês, já falei isso em outros vídeos, que eu analiso o gráfico semanal e o gráfico mensal. Esses gráficos, como são de longo prazo, o movimento ele é mais consistente quando acontece uma mudança de reversão da tendência, tá? E ele diminui os sinais falsos do mercado. Então, você que acompanha aí o seu youtuber, que faz análise aí de dados aí no gráfico intraday, no gráfico diário, pessoal, você pode se frustrar muito, porque são muitos sinais falsos, ok? O gráfico semanal e o gráfico mensal, eles são muito mais consistentes, ok? Então, vamos analisar aqui o gráfico semanal juntamente com o mensal, tá? E a gente vai ver aqui. Bom, vamos analisar como é que está a movimentação da Magazine Luiza no gráfico semanal. Veja que a Magazine Luiza entrou em 2011, tá? Nós temos o histórico aqui da Magazine Luiza de 2011. E o que a gente entende de tendência de baixa? Zigue-zague ascendente. Na tendência de alta, zigue-zague descendente, tá? Então, nesse período que ela entrou no mercado, a gente viu, era uma crise já instalada no mercado brasileiro, tá? A maioria das ações estavam caindo fortemente e tinham algumas ações que eu já mostrei aqui no meu canal, que durante o período aí de 2010 a 2016 não parava de subir, tá? Então, por isso que você vai fazendo uma peneira aí para escolher o seu ativo financeiro. Então, nesse período aqui, ó, nós tínhamos uma tendência de baixa consolidada, tá? Eu não vou abordar tudo aqui para trás, não, e vamos colocar aqui que ele estava descendo, né? Estava acelerando aqui em 2015, a tendência de baixa, deixa eu dar um zoom maior aqui no gráfico, tá? Um zoom maior no gráfico aqui. E aí, o que acontece? Nós estamos tendência de baixa, né? Caindo, e tendência de baixa, eu não compro, porque a gente não consegue identificar corretamente o ponto de virada do mercado, ninguém consegue, tá? É muito difícil, tá? Então, o que a gente espera é uma mudança de comportamento no preço. Então, o que o preço vai? Ele acelera aqui, principalmente de agosto de 2015 até aqui dezembro de 2015, uma queda vertiginosa. E vamos acompanhar aqui a minha seta, que olha o que o preço vai fazer. Aí daqui a pouco ele dá outra porrada, dá uma porrada aqui para cima, tá? Beleza, não mudou nada, porque eu tenho um topo aqui, ó. Eu tenho um topo aqui, eu tenho um zigue-zagues descendente lá de cima, né? Aí ele faz um topo aqui, ele poderia voltar a cair normalmente nesse de baixa. Só que ele vai
começa a travar aqui, ó. Começa a parar, o preço parar, ele começa a subir e faz isso aqui. Pivô de alta, tá? Mudou a direção do preço. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma mudança de direção. Então, do preço que saiu aqui dos patamares aqui no gráfico, tá? É que esse gráfico já foi ajustado por dividendos, por splits da ação, porque era uma ação muito cara, então o mercado preferiu fazer um split da ação para ficar mais barata para o pequeno investidor né, investir, né? Essa ação já, se não fizesse esse desdobramento das ações, nós tínhamos numa época aí, que eu me lembre, estava na faixa de 600 e poucos reais cada ação da Magazine Luiza, ok? Mas aqui está 3 centavos, já num gráfico já desdobrado, tá? Então, aqui era a faixa de 3 centavos, o mercado foi até a faixa dos 7 centavos, aí ele bateu no 5 e rompeu aqui com essa barra, principalmente, ó, vou colocar aqui até para vocês entenderem aqui, ó, nesse ponto, tá aqui o topo, e essa barrinha verde aqui, ó, esse quadradinho aqui, já foi a barra que realmente efetivou por fechamento do semanal, um rompimento desse topo aqui, aí depois deu uma pancada confirmando a movimentação de alta, e aí a gente entra num zigue-zague ascendente, tá? Num zigue-zague ascendente aí de topos e fundos ascendentes, ok? Aqui, ó, topos e fundos ascendentes, fazendo movimentos longos, amplos de alta, tá? Amplos de alta. Eu não vou passar por tudo isso aqui, não. Aí tivemos a Covid e a gente continuou subindo, tá? E até chegar um ponto aqui de novembro de 2020, tá? Eu até me enganei, falei que essa alta foi até 2021, não, foi até novembro de 2020, tá aqui. Até aqui, a gente subindo aqui, tá? Subiu, aí ele faz um movimento para cá, aí ele faz outro movimento para cá, e ele não renova o topo, e ele começa a cair, e faz isso. Ele faz isso aqui, ó. Então, vamos dar um zoom aqui para a gente dar uma olhada, tá? Olha lá. Então, ele perdeu este fundo aqui, ó. Este fundo, ok? Tendência de baixa. Tendência de baixa, tá? E aí, ele vem, faz um movimento pullback, cai, finaliza todo esse movimento aqui, até aqui, daqui até aqui, faz um movimento em linha reta. Para entrar numa tendência de alta, tem que ter o zigue-zague ascendente, tem que fazer isso aqui. Ele não fez, ele só fez o quê? Ele só veio aqui e sobe reto aqui. Então, o que é isso aqui? Que eu já mostrei isso para vocês. Ele teve essa pernada aqui de movimentação, o primeiro movimento de baixa, tá? Então, aqui era a primeira... Opa, deixa eu colocar aqui, ó. Era a primeira onda, tá? De queda, de longo prazo, o movimento de correção dessa pernada aqui, ok? E aí, a pernada de queda que perde esse fundo, e agora temos também, além dessa trajetória de baixa aqui, que foi o primeiro movimento de queda dele, com zigue-zague descendente, nós temos um movimento mais amplo, que é este que eu estou mostrando para vocês aqui, que parou aqui, perdeu o fundo com essa barra e aceleramos fortemente. E aí, o que a gente tem? Movimento claríssimo de baixa, né? Então, a gente tem o primeiro movimento de queda com zigue-zagues descendentes aqui, teve a correção deste ciclo e caindo, ele faz um repique aqui, sobe, cai, anda lateralmente, não tem pivô de alta, não tem zigue-zague ascendente, aqui tem uma movimentação lateral e marca um fundo aqui em julho de 2022, ok? Bom, eu vou parar nesse momento e a gente vai analisar isso aqui. Então, temos uma tendência de baixa clara aqui, ok? Só que eu vou traçar um canal aqui de baixa, tá? Para a gente se situar aqui. Esse movimento aqui, tá? Esse movimento de baixa. Claro, aí desse canal aí de baixa, ok? E o que acontece? Perceba, nós temos agora um ciclo grande, gigante, que sai de 2016 até
2020. Será que esse aqui é o movimento de correção desse ciclo todo? Então, o que eu faço? Eu vou colocar primeiro aí os níveis de retração de Fibonacci. Então, eu vou pegar aqui as retrações, tá? Eu vou mostrar aqui uma retração, ó, colocando essa parte preta aqui, ó. Foca aqui nessa parte preta que eu botei aqui, eu não liguei nos preços ainda, mas essa parte preta aqui, ó, tá vendo? Quando o preço faz um movimento amplo de alta, quando ele corrige, ele pode parar no primeiro nível de retração de Fibonacci, no segundo nível de retração ou no terceiro. Nas zonas, tá? Não significa que ele vai pingar naquele ponto ali e vai reagir, mas nesta zona, nestas 3 zonas aqui, ele tem uma grande possibilidade de reagir, ok? E aí, o que ele faz? Normalmente, o mercado chega em algum desses níveis de retração, principalmente os de 50% e de 61% de queda, ele vai tentar reagir para entrar para o próximo ciclo de alta, que, quem sabe, fazer uma nova pernada de alta, superando esse topo aqui, tá? Então, eu vou fazer esta retração de todo esse ciclo aqui de baixa, de alta da Magazine Luiza, tá? E vamos ver se o preço parou aqui em algum nível de Fibonacci. Eu vou até tirar esse canalzinho aqui para ficar bem nítido aí para vocês, tá? Então, eu vou traçar aqui a retração, ok? Então, eu vou pegar aqui a retração, vou botar de ponta a ponta aqui, tá? E aí, olha só, de ponta a ponta. Então, eu tive o ciclo todo de impulsão e olha onde o preço parou. Exatamente no primeiro nível de Fibonacci. Espantoso, né? Bem espantoso, né? Pois é, por isso que eu falo que quanto mais eu estudo Fibonacci, mais eu confio na ferramenta. E é importante vocês estudarem essa análise de dados, tá? Estudar Fibonacci para realmente acreditar naquele estudo que você está fazendo para você ir apostando, aí, fazer apostas de compra aí, nas possíveis pontos de compra aí que seu estudo chegou à conclusão que ali é um ponto interessante para comprar, tá? Ali, afinal de contas, você tem que se basear em alguma coisa, tá? Alguma coisa. Não sei o que seja. Eu acredito na análise gráfica, que ela é visível. E quando você entende ela, vai aumentando a probabilidade de você pegar um próximo movimento de alta. Ok? Então, ele bate na primeira retração de Fibonacci. Tá? E aí, além disso, eu estava aqui com essa trajetória de baixa, com esse canal de baixa aqui, que eu tracei aqui para vocês. Ok? Esse canal. E veja que esse movimento agora é um movimento diferente. Ok? É um movimento que ele sai desse canal de baixa e faz um movimento completamente diferente dessas correções aqui, ó, dessa aqui para cá, dessa aqui para cá. Ele faz um movimento muito mais longo. Então, este movimento pode ser o responsável da virada de tendência de Magazine Luiza, ok? E veja, aqui, ó, quando nós chegamos aqui embaixo, temos o que aqui? Olha o movimento que ele faz. Ele sobe, marca um topo, marca um fundo e faz pivô de alta. E ele vem e forma este ciclo. Então, este ciclo aqui foi um movimento de alta. Se eu tiver dentro de um movimento mais longo, será que esse é o primeiro movimento de impulsão? Esse é o movimento de retração para fazer a segunda pernada? Será? Então, é isso que a gente vai analisar, tá? Então, o primeiro movimento de alta foi dado, tá? Foi dado, que foi esse movimento com um zigue-zague ascendente fazendo o primeiro ciclo de alta, tá? O ciclo se encerrou aqui. E veja que ele fez um pivô de baixa, tá vendo? Aí ele faz um fundo aqui, ele faz um topo abaixo desse e cai. Mas eu já falei para vocês, o ciclo de alta, por exemplo, ele é de topos e fundos ascendentes. E dentro desses
desses movimentos, temos os movimentos mais curtos aqui dentro, de zigue-zague dentro dele, e de movimentos de zigue-zague dentro desse ciclo maior, para cima e para baixo. Então, será... Eu vou pintar esse aqui primeiro em vermelho. Vou pintar esse aqui também, vermelho, para ficar claro aí para vocês. Ó. Vermelho, vermelho. Será que esse movimento agora é um movimento azul? Daqui até aqui? Daqui até aqui? Então, vou pintar aqui de novo. Será que esse é um movimento azul? Tá? Porque aí eu vou tirar aqui os candles para a gente ver. Ó. Tá vendo? Zigue-zagues vermelhos dentro do grande azul. Zigue-zagues vermelhos dentro do grande azul. Depois tem um movimento de queda em azul e tem um zigue-zague descendente em vermelho. Uma onda menor desse canal de baixa maior. Tá? Então, aqui é muito importante, neste momento, e agora eu volto aqui, é muito importante, neste momento, analisar e a tendência é de baixa nesse momento, neste ciclo a tendência é de baixa e não sabemos se ele vai encerrar esse ciclo e vai fazer isso, vai entrar no próximo ciclo para superar esse topo. Se ele fizer este movimento aqui, este movimento, ele vai estar rompendo esse topo principal e fazendo um pivô de grandes proporções, um grande pivô de alta, ok? Como aconteceu aqui, ó, tá? Exatamente mais para baixo, tá? Esse zigue-zague descendente menor, que gerou toda essa onda grande, depois um movimento de correção e um movimento de queda, fazendo esse movimento aí em vermelho de queda aqui, tá? Então, ele teve esse movimento aqui, dessa tendência de baixa e correção, e um grande ciclo de baixa com essa perda. Então, aqui é a mesma coisa no azul, tá? A gente pode realmente realizar esta movimentação. Nesse momento, nós temos aqui, ó, importantíssima região, que é esse fundo aqui, ó. Tá vendo? Esse fundo aqui? Esse fundo, vou colocar aqui, ó, este fundo, que foi formado o pivô aqui, para sair do canal, ele fez isso, né? Ele fez isso, veio para cá e fez esse movimento. Esse fundo está servindo agora como suporte, tá? Então, se o gráfico semanal faz um sinal importantíssimo de compra, uma barra elefante, um martelo, etc., pode ser um grande fundo de Magazine Luiza, tá? Outra coisa, se eu faço aqui, ó, eu vou tirar aqui essa retração, que eu já mostrei a retração aqui, que é essa retração em preto, vou tirar e vou prolongar essa linha em azul aqui, ó. Eu vou prolongar essa linha azul. Na verdade, eu vou botar essa linha aqui em cima aqui, uma linha aqui, ó. Pronto, essa azul aqui, ó. Tá vendo? Vou tirar essa pontilhada. Opa, deixa eu colocar esta azul aqui, que é o fundo aqui. E olha, quando eu faço um recuo, eu vejo também aqui atrás, eu falo para todo mundo olhar a floresta e não apenas a árvore, ficar muito focado só no movimentinho curto aqui. Olha para trás, olha para trás. Olha um grande topo importante aqui, ó. Um topo importante aqui, ó. Porque aqui tinham correções e tinha uma correção maior daqui até aqui, ó. Essa correção era uma correção mais importante, né? Nós temos algumas correções importantes em Magazine Luiza, né? Da Covid e tal. A gente tem essa correção importante aqui, ok? Então, esse ponto aqui, ó, está servindo como topo, né? Como um suporte nesse momento. Ó. O preço está aqui na parte de cima da linha azul, está lá, ó, lá na parte de cima da linha azul. Então, estamos num ponto de inflexão que pode marcar o fundo. Eu não tenho certeza, não tem como saber. Eu preciso que o mercado dê esses sinais, ok?
Tem a possibilidade também do mercado vir aqui, marcar um fundo no mesmo nível, que a gente chama de fundo duplo? Também tem. E formar depois um W grande daqui para cá, tá? Fazendo uma figura de W, assim. Existe essa possibilidade de fundo duplo, tá? Várias ações já fizeram grandes fundos duplos aí também no mercado, tá? Agora, o que não deve acontecer, torcer aí para quem está pensando em comprar Magazine Luiza, né? Se quer comprar Magazine, torcer para que o mercado faça um sinal, e aí você vai analisar se deve entrar ou não, e se não perder o fundo aqui, né? Ele afundar e perder e fazer nova pernada de baixo, tá? Porque aí a gente entra num ciclo ainda de queda mais longo, tá? Então, o nível que nós estamos hoje, ele é muito, muito importante, porque ele realmente, com esse movimento para cá, ele abre realmente a possibilidade de marcar um fundo mais alto que esse, ou, no máximo, um fundo duplo, tá? Torcendo até para ser um fundo mais alto, ele vai ficando mais consistente ainda esse movimento, e aí ele tentar se segurar, subir, e aí sim chegar aqui nessa zona e passar ela, tá? Aí sim a gente faz esse mesmo movimento que fez lá no passado, foi um movimento mais rápido de mudança de direção aqui, né? Que eu já mostrei para vocês. Ele veio para cá e rompeu, ok? Então, pessoal, tá aí. Esse é o estudo da Magazine Luiza. Gostaram? É isso aí, pessoal. Veja os dados. Eles estão dando bandeira aí para vocês. Mas eles precisam entender como funciona essa leitura dos dados. Tá? Porque senão não adianta ficar esse bando de preço aí, você tentando fazer linha para cá, sem entender de tendência, de teoria de Dow, uma análise mais completa de todo o gráfico, para entender se o mercado vai te dar a oportunidade de você começar a entrar dentro do mercado. Ok? Então, pessoal, termino por aqui. Se inscreva no canal aí para receber mais vídeos sobre várias ações do mercado financeiro, tá? E se você gostou do vídeo, me dê um like aí nesse vídeo aí, compartilhe com as pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!